Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula do MRA Academy, do módulo de Anatomia Sistêmica, e aqui a gente vai continuar um pouco da introdução ao estudo da anatomia, vendo seus principais conceitos e nomenclaturas. É aqui que a gente vai estudar os planos anatômicos, tão famosos, por exemplo, coronal, sagital, axial, e as principais nomenclaturas de localização, certo? A gente tem, relembrando, né, um pouco das divisões do estudo da anatomia, a gente tem a sistêmica, em que temos o presente módulo, temos a topográfica, em que a gente pega uma certa região do nosso corpo e a gente estuda todas aquelas estruturas, independente de qual sistema esteja ali. A gente tem a de superfície, como eu tinha comentado na aula anterior, foi o primeiro tipo de estudo anatômico que surgiu através do toque, da palpação e da inspeção do corpo do paciente, ok? A gente tem a anatomia funcional, aplicadológica e a comparada. Posição anatômica, a gente dá início aqui agora. E relembrando, a gente tem a criação da posição anatômica com o pai da anatomia moderna, o Andrea Vesalius, visto na aula anterior. E a gente precisa saber qual é a posição anatômica, porque todas as concepções de medicina se baseiam nessa posição. Por exemplo, quando você for ler um livro de semiologia, sempre eles vão comentar a posição anatômica vista da visão frontal, da visão posterior, ventral. Então a gente precisa entender esses termos, a gente precisa estar situado dentro do nosso corpo para conseguir entender certas coisas, principalmente termos técnicos que os livros trazem. Aqui, ó, temos a posição anatômica dessa figura, em que a pessoa, o paciente, está em posição ortostática, está de pé, com a cabeça, olhos e tórax sempre voltados para frente. A pessoa está de frente, olhando para você. Além disso, a gente tem os membros inferiores estendidos, ou seja, retos, sem flexão, sem adução, sem qualquer tipo de movimento acessório. E com os pés voltados para frente, olhem. Conseguem ver? E o único detalhezinho que muita gente confunde é a posição dos membros superiores, dos braços, ok? A gente tem aqui, olha, a palma da mão voltada para frente. Os membros superiores estão estendidos ao lado do corpo, com as palmas da mão voltada para a frente. Então, a posição anatômica será com a mão assim, certo? Sempre lembrem. Todo o nosso corpo está normal, posição em pé, reto, pés, olhos, cabeças, tórax voltados para frente. Mas os nossos membros superiores, eles estão com a palma da mão voltada para frente e com os nossos polegares lateralmente ao nosso corpo. A gente tem agora, vamos adentrar um pouquinho no estudo, no conhecimento do que é uma normalidade anatômica, uma variação anatômica, do que é uma monstruosidade e uma anormalidade, certo? São termos bem diferentes. Parecidos, às vezes se sobrepõem, às vezes a gente tem dúvida, mas a gente tem que conhecer a definição previamente para saber. Variação anatômica é qualquer diferença na forma, posição ou número das estruturas sem que haja uma função prejudicada do indivíduo. Ou seja, aqui a gente tem um exemplo de polimastia e politelia. Por exemplo, a gente tem as duas mamas, que é fisiológico, é normal, é anatômico das mulheres, mas a gente pode ter, ó, mamilos acessórios, que não vão alterar a funcionalidade, não vão prejudicar a biologia daquele indivíduo, ok? Então, é uma variação anatômica. Temos outro exemplo aqui, do lado esquerdo, aqui, onde a gente tem a divisão da artéria braquial antes da fossa cubital. Para quem sabe, quem já estudou um pouco de anatomia sistêmica, sabe que a artéria braquial, ela vai se dividir aqui, ó, na fossa cubital do nosso corpo, em artéria radial e artéria ulnar.
Só que em algumas pessoas essa divisão ocorre antes da fossa cubital, o que não vai prejudicar a funcionalidade daquela artéria, não vai prejudicar o estilo de vida da pessoa, não vai afastar essa pessoa da biologia normal de um corpo humano, ok? Então, variação anatômica é isso. É uma coisa diferente do padrão que temos, mas que não vai prejudicar a função daquele órgão, ok? Com isso, a gente tem que saber também que temos variações anatômicas completamente normais e que variam segundo certos grupos. A gente tem variação anatômica segundo idade, a gente tem um mesmo exemplo, variação anatômica das mamas segundo a idade da pessoa, se ela é mais jovem, se ela é mais idosa. A gente tem variações musculares, a gente tem a flacidez, né, com o passar da idade. A gente tem variações anatômicas, claro, ligadas ao sexo. O nosso sistema reprodutor não será o mesmo. A gente tem variações anatômicas segundo a raça da pessoa, se a pessoa é negra, branca, se ela é amarela, asiática, né? A gente tem também, inclusive, um dos mais conhecidos, acredito, principalmente pelo pessoal que faz academia, que são os tipos morfológicos constitucionais, que é o endomorfo, o mesomorfo e o ectomorfo. São biotipos, né? São os biotipos. O ectomorfo, por exemplo, é aquela pessoa mais longínea, pessoa mais magra, e o endomorfo é aquela pessoa mais truncada, que tem uma dificuldade maior de perder peso, por exemplo. E no meio deles, a gente tem um meio termo que é o mesomorfo, está no meio desses dois extremos. Então, esse é uma das variações anatômicas normais que temos e mais comuns, que são os biotipos, bastante conhecidos na sociedade. Aqui a gente vai já para um tema mais interessante e mais distinto da anatomia inicial que vemos assim, sem ser relacionada à patologia. Mas aqui a gente vê anormalidades e monstruosidades. As anormalidades são variações morfológicas que acarretam um prejuízo funcional ao indivíduo, mas que não são incompatíveis com a vida, como a monstruosidade. A anormalidade, por exemplo, eu botei a foto aqui da fenda palatina. A fenda palatina é um defeito em que os bebês nascem quando eles apresentam a comunicação da cavidade bucal com a cavidade oral. Como vocês conseguem ver aqui nessa primeira foto, a gente vai ter a comunicação do nariz do bebê com a sua boca. E posteriormente é bem sucedido esse tipo de procedimento. Hoje em dia a gente tem vários tipos de fendas palatinas que acometem só o palato duro e depois se acometem o palato mole, mas enfim, temos vários níveis, porém é bastante resolutivo hoje em dia. E justamente é uma disfunção anatômica, mas que na maioria dos casos não é incompatível com a vida. A gente tem também outra anomalia, que é a polidactilia. A gente tem sim uma perda funcional, um prejuízo da qualidade de vida do paciente dentro das anomalias. É bem óbvio que na fenda palatina e na polidactilia a gente pode ter certa perda de movimentos finos com a adição de um dedo na nossa mão, ok? Já a monstruosidade, vou mostrar uns exemplos no slide da frente, a gente tem anomalias bem expressivas, bem acentuadas, que provocam grande deformação no nosso corpo, em certos sistemas ou no nosso corpo no geral. E eles são geralmente, na maioria das vezes, incompatíveis com a vida. Certas vezes, a medicina, né, o ser humano tenta fazer com que essa pessoa consiga sobreviver, consiga ter certa qualidade de vida, mas na maioria das vezes é uma patologia, uma monstruosidade incompatível com a vida rotineira que temos. Aqui, eu botei as duas principais monstruosidades que a gente tem. Temos a anencefalia. A anencefalia é quando a gente vai nascer sem o encéfalo, o próprio nome já diz, que é de negação, e anencefalia de encéfalo, ok? Eu ia botar uma foto real, mas particularmente eu acho muito chocante, eu botei uma ilustração.
A gente tem também a ectopiocórdice, que é quando o coração do bebê nasce fora da caixa torácica dele. Aqui temos alguns exemplos, ó. Conseguimos ver o coraçãozinho dele fora. E como eu falei, né, a gente, dentro da medicina, tenta dar um suporte de vida para esse paciente e caso aconteça, né, uma prolongação da sua vida, dá certa qualidade, mas monstruosidades, na maioria dos casos, são incompatíveis com a vida. Aí dá para entender a diferença de variação anatômica, de monstruosidades e de anomalias. Aqui, anomalias, vamos ter uma perda morfológica sem ser incompatível com a vida. Aí, na monstruosidade, vamos ter alterações significativas na estrutura do nosso corpo que são incompatíveis com a vida, e variações anatômicas são diferenças que o corpo apresenta do padrão, mas que não acarretam numa disfunção para aquele indivíduo. Ele consegue viver sua vida normalmente, ok? Seguindo a aula, a gente vê um pouco vamos entrar um pouco da nomenclatura. É uma aba bastante extensa. Eu trouxe aqui alguns principais tópicos. E a gente começa sabendo que a unificação da nomenclatura ocorreu lá em 1895, na Paris Nomina Anatômica. E essa unificação começou justamente para a gente conseguir padronizar o estudo do nosso corpo. E ela aconteceu em latim. Por quê? Latim é uma língua morta, ela não vai mudar com o tempo e nem vai privilegiar certa sociedade. A gente pegou o latim e, a partir dele, cada sociedade vai traduzir para a sua própria língua. Vai haver as mutações conforme o tempo para aquela sociedade em específico, mas o padrão sempre vai ser a língua morta, que é o latim, ok? Importante mostrar para vocês os epônimos. Epônimos são nomenclaturas de estruturas que simbolizam aquele indivíduo que a descobriu, certo? Hoje em dia a gente não usa mais, não está mais em uso, pelo contrário, a gente que eu falo, né, a Associação de Medicina em si, tenta colocar esses epônimos em desuso e trazer nomenclaturas, trazer termos que refletem, de certa forma, aquela estrutura, refletem a sua posição, a sua comunicação com outro órgão e colocar em desuso esses epônimos. A gente tem aqui alguns exemplos, como a alça de Henle, muito importante lá no sistema renal. A alça de Henle, junto com os túbulos renais, eles vão promover a filtração, né, do nosso sangue para a formação da urina. E a gente entrou em desuso, tem o desuso da alça de Henle, que foi substituída pela alça néfrica, pelo nome alça néfrica, que justamente dá a entender a sua localização lá no néfron, dentro da estrutura renal. A gente tem também o ângulo de Louis, muito usado na semiologia médica, que é o ângulo do externo, o ângulo external, ok? Temos diversos epônimos que ainda usamos, mas que devemos utilizar a nomenclatura nova, a nomenclatura que reflete a posição, a funcionalidade daquele órgão e que vai padronizar melhor o nosso estudo, certo? Aqui, ó. Como eu tinha falado já, a denominação de hoje em dia das estruturas, dos músculos, das artérias, das veias, eles priorizam muito a sua forma, posição, trajeto, conexão dessa estrutura com outras estruturas, a sua função, se ela tem critério misto e quais as suas conexões. Então, aqueles epônimos caíram em desuso para que haja uma padronização através desses termos que eu falei para vocês. A gente tem aqui o exemplo, o músculo trapézio. O músculo trapézio, ele faz jus à sua forma, um trapézio, parece, né? Aqui, olha. Temos outro exemplo também, a artéria circunflexa do coração. A artéria circunflexa, ela vai estar no lado esquerdo do coração e ela vai
justamente abraçar esse coração como se fosse um semicírculo, assim, ó. O coração tá aqui, perdão. O coração vai vir para cá. E essa artéria, ela vai sair de uma circulação coronária, vai vir de uma circulação coronária, vindo da face anterior do coração e abraçando sua lateral até a face posterior. Então, o circunflexo, né, dá a entender o seu trajeto, a sua posição. Com isso, a gente parte para os planos anatômicos. Muito importante a gente saber a posição anatômica, porque com isso a gente vai definir os cortes do nosso corpo. E é a partir deles que a gente consegue estudar a anatomia. Temos diversos cortes, alguns mais difíceis que outros, mesmo que seja da mesma peça, certo? Começando aqui os planos anatômicos, a gente tem 3 principais em que estudamos as peças anatômicas, alguns planos mais difíceis que outros, por exemplo, de se estudar a mesma peça. Mas vamos lá. A gente tem os 3 principais planos, que é o plano sagital, o axial e o coronal. A gente vai ver melhor em peças mais na frente, mas vendo aqui essa figura, por exemplo, a gente tem o plano sagital, que é o plano em que vamos pegar o eixo médio do nosso corpo e dividir o nosso corpo em direito e esquerdo. Aqui, por exemplo. Bem bonito meu boneco, mas dá para entender. Vamos ter o eixo do nosso corpo, o eixo central, esse aqui, ó. E vamos pegar esse corpo e cortá-lo, dividindo em direito e esquerdo, ok? Então, o plano sagital vai ser justamente isso, pegar a linha média do nosso corpo e dividir ele em 2 lados. Depois, a gente tem o axial ou transverso. O axial eu gosto de lembrar como uma linha que liga as nossas axilas. Eu aprendi assim. É só uma dica. O axial ou transversal é aquele plano que vai cortar transversalmente o nosso corpo, que com a dica vai ligar as nossas 2 axilas, ok? É o plano que a gente... É esse aqui, ó, de rosinha. Exemplificado por esse de rosa. Por fim, a gente tem o coronal. Tem outra dicasinha que a maioria dos professores dão, que é como você tem que imaginar um corte através de uma coroa. Coronal, né? Coroa lembra coroa. Você vai pegar a coroa e vai botar na sua cabeça. Então, esse corte vai cortar o nosso corpo em frontal e dorsal, em anterior e posterior, por exemplo. A gente tem o plano coronal, visto nessa cor mais roxinha aqui. Então, o plano sagital vai dividir o nosso corpo em direito e esquerdo. O plano coronal vai dividir em frontal ou ventral e posterior ou dorsal. E o nosso plano axial ou transversal vai dividir em superior, ou inferior, certo? Aqui eu trouxe alguns exemplozinhos dos cortes. Aqui a gente tem muito típico esse tipo de corte e até essa estrutura na maioria das faculdades, né? Quando a gente vai estudar sistema nervoso. Aqui a gente tem o plano sagital, onde a gente pegou a cabeça de alguém e dividiu em direita e esquerda, certo? Muito usado para neuroanatomia. Aqui a gente vai ter, acho que fica um pouco confuso olhando de primeira, para mim era confuso, mas a gente vai ter o corte coronal, onde a gente pegou a cabeça do indivíduo e fez um corte assim. Aqui a gente retirou o lado anterior, a gente retirou a frente do rosto dessa pessoa, do rosto e das estruturas que estão aqui. A gente está vendo internamente. E aqui ficou a região posterior, ok? Então aqui a gente tem o plano coronal.
E essa última figura, a gente vai ter o plano transversal. Não sei se vocês conseguem identificar que estrutura é essa, mas aqui a gente tem a nossa cabeça, o nosso cérebro e os nossos ossos. Transversal ou axial. Com isso, a gente vai dividir a cabeça em parte superior e parte inferior, certo? Aqui a gente está vendo mais a parte inferior. Bom, pessoal, como eu tinha falado, a gente tem os três principais planos no slide anterior, que é o sagital, o coronal e o axial. Aqui eu já tinha dado um spoiler para vocês, mas vamos ver outros planos, que são os planos verticais e os planos horizontais. Os planos verticais, como eu tinha falado para vocês, é o plano anterior e o plano posterior. É o plano ventral ou o plano dorsal, que são outros sinônimos. Aqui, ó. Anterior, a gente vai ter como sinônimo ventral, por quê? Porque é onde se encontra o ventre da mulher, é mais anterior ao corpo. Então, tornou-se um sinônimo. E a gente tem o frontal, que, né, liga a palavra frente. E aqui a gente tem o posterior ou dorsal. E nos planos horizontais, a gente terá outras nomenclaturas, que são superior e inferior. O superior é sempre relacionado à direção da cabeça. A gente vai pegar um ponto e subir. Vai ser superior, vai ser cefálico ou cranial, como a gente tem aqui no slide. Superior é sinônimo de cefálico, de encéfalo ou cranial de crânio. E o inferior, a gente vai ter o podálico, referente ao pé, e caudal, referente à cauda que tínhamos lá quando éramos um embrião. Então, como vocês podem perceber aqui, as nomenclaturas se misturam com certos marcos anatômicos, mas é bem importante a gente saber desses sinônimos e desses termos porque estão presentes em vários livros, na maioria dos livros de anatomia, e muito importantes também para certos marcos quando a gente estuda, por exemplo, na embriologia. A gente tem muitos desenvolvimentos que são crânio-caudal, lembram? Pronto. Então, são essas referências que a gente tem que saber e que foi padronizado para o nosso estudo. Aqui gera um pouco confusão nessa figura da direita, mas quando a gente une todos esses planos, a gente consegue fazer uma correlação. Por exemplo, vamos começar com os principais, que é o sagital, o coronal e o axial. Vamos identificá-los nessa imagem. Plano sagital está aqui. Vai dividir o nosso corpo em direito e esquerdo. Vamos circular. A gente vai ter o plano coronal, que vai dividir o nosso corpo em anterior e posterior, ok? Depois a gente tem o plano transversal, que tá aqui, ó. É o plano transversal axial, que vai estar aqui na linha da axila. Vai dividir o nosso corpo em superior e inferior. Aqui a gente tem outros termos, como o eixo transversal, o eixo vertical, e aqui a gente tem, ó, um dos planos verticais, né, que é o superior, sempre relacionado em direção à cabeça, em direção à região cefálica e em direção à região cranial, ok? E inferior, ou caudal, ou podálico, e que vai em direção à nossa cauda que tínhamos lá na embriogênese, né? Que é lá embaixo, e em direção ao nosso pé também, lá embaixo. Aqui, eu coloquei essas fotos justamente para vocês entenderem um pouco da importância da gente saber esses termos. Estão presentes em vários tipos de estudo, principalmente na semiologia, na embriologia, ok? Aqui a gente tem, ó, o desenvolvimento crânio-caudal do feto. Aqui a gente vai ter posições anatômicas muito importantes quando a gente vai fazer exames físicos no paciente. Certas manobras a gente vai pedir para o paciente, não pedir para o paciente ficar em decúbito dorsal, decúbito lateral, mas pedir vira de barriga para baixo, a gente vai ter que saber se aquilo é decúbito dorsal ou decúbito ventral e por que que a gente está fazendo aquilo. Então, temos aqui o decúbito dorsal, que é quando o dorso do paciente, as costas dos pacientes vão ficar
coladas com o plano em que ele está inserido, a gente vai ter o decúbito lateral, quando a lateral do paciente ou esquerda ou direita vai estar em contato com o seu plano. E, por fim, temos o decúbito ventral, quando o paciente vai estar de barriga para baixo, deitado sobre o plano em que ele está inserido, ok? Agora, a gente vai entrar um pouquinho nos termos de posição, também muito importantes aqui. Eles estão presentes muito na própria anatomia, como vocês vão ver. Nesse slide a gente já consegue identificar. E é importante a gente saber deles para a gente conseguir se situar melhor dentro do estudo da anatomia, ok? Como eu já tinha comentado vocês já estão sabendo, inferior, sinônimo de caudal, superior, sinônimo de cranial. Anterior, sinônimo de ventral, posterior, sinônimo de dorsal. E a novidade aqui são os termos mediais e os termos laterais, medial e lateral, ok? E como é que a gente vai definir esses termos? A gente vai pegar o eixo do nosso corpo, por exemplo, lá vem meu bonequinho de novo, e eu vou botar meus dedos aqui. Eu vou botar na posição, era pra ter botado na posição anatômica ele, né? Deixa eu botar ele na posição anatômica. Com os braços pra cima não dá muito. Aqui, meu bonequinho, e eu vou fazer a mão do meu bonequinho. Meu mindinho. Ixi. E aqui a minha mão. Através desse meu desenho, você vai identificar o que é lateral, o que é medial, segundo o eixo do meu corpo. O eixo do meu corpo é a linha média, nossa linha imaginária, certo? E lateral é um termo que a gente usa para designar termos que estão mais distantes do eixo do meu corpo. E medial são aqueles mais próximos do eixo do meu corpo. Por exemplo, aqui na minha posição anatômica, lembro que a posição anatômica não dá para vocês verem, mas é com o meu braço, meu braço estendido e a palma da minha mão para fora, para frente, perdão. O meu polegar, ele vai estar mais lateral do meu corpo, porque está mais distante da linha média. E o meu mindinho vai estar mais próximo do meu corpo, então ele é medial, igual a gente consegue ver aqui nesse boneco. O mindinho do boneco, ele é medial ao corpo. E o polegar do boneco, ele é lateral. Entenderam? A gente tem o exemplo aqui que eu coloquei do slide, que é o nosso pé, a nossa estrutura óssea, principalmente. A nossa tíbia e a nossa fíbula. A gente tem duas protuberânciazinhas ali no nosso tornozelo, lembram? Vocês conseguem tocar. Que são chamadas de maléolo medial e maléolo lateral. Ou seja, a gente usa esses termos de posição com muita frequência na anatomia. Maléolo medial é esse nome porque, ó, imagina que esse boneco é dono desses pés. Então, aqui, ó, a gente tem um boneco com os braços aqui, e aqui a gente tem os dois pés dele, certo? O eixo central do boneco está aqui. E o pé está aqui. Então, esse maléolo medial está mais próximo do eixo médio, assim como o maléolo lateral está mais distante do eixo médio desse paciente, dessa figura. Entenderam a diferença? A gente já estudou todos esses termos iniciais, superior, inferior, anterior e posterior, e agora a novidade era medial e lateral, que já sabemos o que é segundo o eixo do nosso corpo. A gente tem aqui os termos de direção, é como se apontassem um caminho. A gente tem três principais. Eu também já dei um spoiler para vocês. A gente tem o crânio caudal ou longitudinal, crânio caudal, quando a gente quer indicar alguma direção, alguma orientação anatômica. Vai do crânio até a nossa cauda, ok? A gente tem o anteroposterior ou o dorso ventral. Muito usado na radiologia, né? Quando a gente vai estudar raio-x, o AP, por exemplo, anteroposterior, a direção dos raios, do raio-x referente ao nosso corpo. Anteroposterior, alguma coisa está direcionando
a minha frente até as minhas costas, até a minha região posterior. É como se tivesse, ó, alguma coisa atravessando aqui em direção antero-posterior, do mesmo jeito, dorso ventral, das minhas costas para o meu ventre, para a minha região anterior, ok? E temos o mais fácil, que é o lateral, de um lado ao outro apenas, como a gente consegue ver nesse slide que eu estou marcando para vocês. Lateral. Termos de comparação, também muito usados no estudo anatômico, e eu coloquei logo um exemplinho, já para dar um spoiler para vocês de anatomia esquelética, da nossa mão, ok? A gente tem as nossas falanges, ou seja, os ossos dos nossos dedinhos. E a gente tem esses 3 principais tipos de falanges, que são denominadas segundo a sua posição referente ao eixo médio do nosso corpo. A gente vai ter a proximal, a distal, e entre elas a gente tem a intermédia. A gente vai ter a proximal, que vai ficar mais próxima do nosso corpo. A gente vai ter a distal, mais distante do eixo do nosso corpo, ok? Do eixo central do nosso corpo. E entre elas, a gente tem a falange intermédia ou medial, ok? Bem fácil esses 3 termozinhos. Temos outro termo bastante utilizado quando a gente estuda neuroanatomia, principalmente a medula. Aqui é a nossa medula espinhal, para quem não sabe. Aqui a gente tem a região anterior da medula. E aqui temos a região posterior da medula. Temos a substância branca, substância cinzenta, mas não vamos adentrar nisso agora, né? Vamos especificar o termo. Mas é importante sabermos aonde a gente está para correlacionar com o significado desse termo. Aqui a gente vai ter os nervos da nossa medula, que entram e saem da nossa medula. Aqui a gente tem a via aferente da nossa medula, que é quando a gente toca em alguma coisa e sente isso, e essa sensação é transmitida através dessa via aferente até a nossa medula. E por sua vez, ela processa e vai transmitir um movimento através da via eferente, que vai efetivar, executar o movimento. Por exemplo, aqui no slide a gente tem que a gente se queima com o ferro de passar roupa e nossa medula automaticamente manda um comando para a gente retirar a mão dali. Então, a gente teve um estímulo aferente e saiu um estímulo eferente. Quando eu estudava, eu correlacionei o eferente, que eferente começa com E, igual a exit em inglês, que é sair, né? Então, eferente é um comando saindo do nosso corpo. Sair. Igual a gente consegue ver nesse slide. E aferente é o que sobra, é o que chega, ok? Próximo termo que a gente vê é muito simples, é o homolateral e contralateral. Como o próprio nome já deduz, homolateral de igual, homo, né, semelhante. A gente vai ter duas estruturas do mesmo lado do nosso corpo. A gente vai dividir em direito e esquerda o nosso corpo, e a gente tem que por exemplo, nosso braço direito é homolateral à nossa perna direita. E temos que, por sua vez, o nosso braço direito é contralateral, é do lado contrário à nossa perna esquerda, certo? Bem simples essas nomenclaturas. E também bastante estudadas quando a gente vê fisiologia do sistema nervoso. E aqui a gente vai entrar nos movimentos dos nossos membros. É um pouquinho confuso, admito, para a gente estudar, mas com o tempo fica uma coisa muito natural. Com a gente estudando anatomia musculoesquelética, muito importante. Quando a gente estuda a semiologia, a gente faz testes de forças, testes de tendão nos pacientes. Aí a gente vai precisar saber se esse movimento é de flexão, se é de abdução, quais são os movimentos que a gente tem que executar, ok? E a gente vai começar com os movimentos de flexão e extensão. O movimento de flexão é quando a gente tem a diminuição do ângulo do nosso movimento. Por exemplo, temos que dá para vocês verem. Temos a posição anatômica, lembra?
palma da mão para frente e a gente tem aqui movimento de flexão do braço. Aqui a gente tem um ângulo de 180, né? 180 graus. E a flexão vai ser a diminuição desse ângulo. Ó, eu estou diminuindo esse ângulo. Eu trouxe ele para 90 graus, por exemplo. Eu estou flexionando o meu braço. Esse movimento é de flexão. E quando eu aumento novamente o ângulo, movimento de extensão. Eu vou estender. Quando a gente lembra da palavra, fala a palavra estender, pelo menos para mim, me remete a estender roupa. Quando a gente estende roupa, a gente estende nossos braços, a gente aumenta o ângulo da nossa posição anatômica, diferente da flexão, em que a gente vai retrair. Assim como o punho, a articulação do punho. A gente tem aqui a flexão do punho, olha. Nós vamos diminuir o ângulo. Aqui está o ângulo 180 e na flexão do punho vamos diminuir. Aqui flexionei meu punho e aqui estendi o meu punho, ok? Depois temos o movimento de adução e abdução. O movimento de adução e abdução, ele vai ter como referência, de novo, a linha média do nosso corpo. Na flexão e na extensão, a gente tinha principalmente a angulatura daquela articulação em que estamos executando o movimento. Aí na adução e abdução, a gente tem como eixo, como ponto de referência, a linha média do nosso corpo, ok? Por exemplo, aqui, na minha mão, por exemplo, o meu ponto de referência vai ser o meu dedo médio, certo? O meu dedo do meio. Então, quando eu trago, por exemplo, o meu polegar mais para próximo da minha linha média, eu estou fazendo um movimento. Eu estou fazendo um movimento de adução, trazendo mais para próximo da linha média do meu corpo. E quando eu afasto, eu tenho um movimento de abdução. Acho que é muito natural para as pessoas que fazem a academia, né? A cadeira abdutora e a cadeira de adução. Tem outro macetezinho com relação que uma pessoa me falou uma vez da época que eu estudava. A abdução é como se eu estivesse sendo abduzido por uma nave espacial, por exemplo. A abdução, eu vou elevar os meus braços. Esse é o meu movimento de abdução. Já a adução, eu vou retrair os meus braços. Entenderam? A abdução, quando eu afasto da linha média, e a adução, quando eu trago mais para próximo da linha média. Ó, estou com o meu braço aqui e vou distanciá-lo da minha linha média. Depois, eu vou trazer de volta com o movimento de adução, ok? A gente tem a rotação lateral e a rotação medial, também bem simples. Quando vocês conseguem relacionar o termo lateral e medial, já fica uma coisa bem indutiva, entender o que é rotação lateral e o que é rotação medial. Rotação lateral, a gente vai rotar um membro, fazendo com que ele se distancie do nosso corpo, fique mais lateralmente. E quando é medial, a gente vai aproximar esse membro, trazer para perto da nossa linha média. Como temos um exemplo aqui da rotação medial e lateral do braço, a gente fica com o braço semiflexionado e quando a gente traz para perto, a gente tem uma rotação medial. A gente leva para longe, temos uma rotação lateral, ok? Movimento de retrusão e protrusão, né, bem mais vivido pelo pessoal da odontologia, nesse caso aqui da mandíbula. Mas a gente vai ter um movimento de trazer o osso para frente e trazer o osso para trás, anterior e posteriormente, ok? Pronação e supinação, bem comum também em testes musculares, em testes neurológicos, inclusive lá na semiologia médica. Tem outro macetinho aqui também para a gente entender esse movimento, mas basicamente o nosso pensamento central vai ser na palma da nossa mão, nossa referência será a palma da nossa mão. E a gente tem esse movimento de pronação e supinação, ele em algumas articulações específicas, por exemplo, a articulação do nosso punho, em que a gente vai fazer com que o nosso rádio se deslize pela nossa una, pelo nosso osso uno, né? Através desses movimentos. Aí vamos lá, movimento de supinação. É quando a gente coloca a palma da mão
para frente, olha, para cima. E movimento de pronação é o contrário, colocar para baixo. E qual é o macetinho? Uma vez, quando eu estava estudando isso, ficava muito confusa e o meu professor falou o seguinte: supinação é quando eu vou suplicar algo, eu vou pedir algo a você. Eu estou de mão aberta para que você me ofereça algo. Eu estou supinando, suplicando, palma da mão virada para cima. Quando eu prono, isto é quando eu estou negando algo a você. Eu coloco minha mão para baixo, eu fecho a minha mão para essa doação, para essa caridade. Entenderam a correlação? Mas é justamente isso, é o deslizamento do nosso rádio em cima do osso una. E então, a gente agora segue para o próximo, né? Inversão e eversão, muito importante lá para ortopedia e é bastante simples o movimento, é bem, acredito eu, né, que seja mais entendível do que os outros, mas o movimento de inversão é quando a gente vai, ó, a gente coloca a planta do nosso pé aqui para dentro, para mais próximo à nossa linha medial, aqui, ó. A minha linha medial está aqui. E é como se eu tropeçasse e o meu pé fizesse isso, a planta do meu pé vai para dentro. E a gente tem a eversão, que é o contrário, é quando a planta do nosso pé se lateraliza, vai mais para fora do nosso corpo. Aqui temos a linha média, ó, e ele se lateraliza. É um movimento de eversão, que é muito comum, é muito importante, na verdade, para a gente entender os tipos de torções mais comuns que acontecem nos machucados do nosso pé, de torção de ligamentos, que estão envolvidos nesses movimentos de inversão e eversão. Claro que a gente tem os movimentos fisiológicos, né? Podemos inverter e everter o nosso pé tranquilamente, sem causar nenhum dano. Mas esses movimentos, eles são muito correlacionados com esses acometimentos de rompimento de ligamentos, que a gente vai ver agora. Aqui, ó. A importância de conhecer os termos é justamente quando a gente vai associar com a clínica e a gente começa a se situar dentro daquela localização. Aqui a gente tem a entorse lateral do tornozelo. A entorse lateral do tornozelo, ela vai ser promovida através do movimento de inversão do pé. O movimento de inversão, como eu falei para vocês, é trazer a planta do pé para dentro. Aqui, ó. A planta do pé está aqui atrás e eu vou trazer o meu pé mais próximo à linha média do meu corpo. Com isso, eu vou forçar esses ligamentos laterais aqui, que estão mais distantes da linha média do nosso corpo. Aqui, por isso a importância de conhecer os termos. A minha planta do pé, ela vai ficar mais medial, ela vai ficar interna, porém, o acometimento, o nome da lesão é entorse lateral, porque vai acometer os ligamentos mais laterais do tornozelo. A gente não vai adentrar muito na clínica, a gente consegue fazer isso quando formos estudar o sistema musculoesquelético, mas já falando para vocês, o principal ligamento acometido nesse tipo de entorse é o talo fibular anterior. Aqui, ó, vocês conseguem ver ele aqui, espera só um minuto. Conseguimos ver ele aqui, ó, que também no slide ele tá rompido, aqui, o rompimento dele. Então, tá aqui, é um exemplo prático da importância de conhecermos esses termos, de padronizar, assim, no nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas conversas, para a gente começar a entender no futuro, né, correlacionar com a clínica, com a patologia, entre outras coisas. A gente terminou, então, os principais movimentos que a gente faz, os principais termos, e agora a gente vai já encaminhando para o final da nossa aula. Eu trouxe aqui para vocês um mini glossário de termos extremamente comuns que estão presentes em todos os sistemas em que estudamos. Aí é para vocês, quando forem ler certo livro, já ter uma noção do que aquilo quer dizer. São termos padrões que não estão relacionados a uma estrutura só, mas sim a todo o estudo anatômico. A gente tem a anastomose, o primeiro que eu trouxe aqui para vocês. A anastomose vai ser a união de dois vasos, por exemplo, duas artérias. Aqui eu trouxe um exemplo nessa figura do polígono de Willis.
que é o polígono, a circulação que vai irrigar o nosso cérebro. Isso aqui está aqui no nosso encéfalo, certo? E eu trouxe isso para justamente vocês verem um tipo de anastomose, que vai ser a união de duas artérias. A gente tem aqui, ó, a artéria cerebral anterior, esquerda, e a artéria cerebral anterior direita, que vão se unir, que vão sofrer anastomose através da artéria cerebral anterior. Ou, perdão, da artéria comunicante anterior. Certo? Próximo termozinho que a gente vai ver é estroma e parênquima juntos. Eles sempre andam correlacionados, concomitantes, porque eles são muito estudados, principalmente em histologia. O estroma, ele é uma nomenclatura para a unidade estrutural de algum tipo de órgão, de algum tipo de tecido. Já o parênquima é a unidade funcional daquele órgão. Como vocês conseguem ver aqui no slide, ó, parênquima é o tecido funcional de um órgão, responsável por realizar atividades biológicas. E o estroma é o tecido que está ali para sustentar, para dar vitalidade, para promover uma troca de nutrientes, por exemplo, para aquele órgão, ok? A gente tem como principal exemplo o tecido conjuntivo, que fornecem suporte estrutural, principalmente para certos vasos e certos nervos. Aqui a gente tem um exemplo, uma lâmina do fígado, onde a gente vai ter os hepatócitos, que são as células estruturais, funcionais, perdão, ou seja, o parênquima hepático, o parênquima, que são os hepatócitos. E a gente tem o estroma, que é a unidade estrutural desse órgão, representado aqui, ó, por essa corzinha mais esbranquiçada. Quando vocês estudarem histologia, vai ficar uma coisa muito mais fluida identificar. Esse esbranquiçado é a unidade funcional, o tecido conjuntivo, que vai fazer com que haja união e também permitir certas trocas de nutrientes dentro daquele tecido. A gente tem mais duas nomenclaturazinhas, que é forame e hilo. Forame geralmente a gente usa para sinônimo de buraco, de perfuração, ok? A gente tem o forame oval no nosso crânio, bem muito estudado. A gente tem o forame oval também lá na embriologia, que vocês vão ver que vai ser uma comunicação dos nossos átrios quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, que posteriormente vai se transformar em fossa oval, certo? A gente tem o hilo. Hilo não é uma estrutura em si, mas é como se fosse um marco, uma composição do órgão, em que vai unir, vai simplificar as artérias, veias e certos ductos que podem entrar e sair daquele órgão. Por exemplo, aqui no slide no meio a gente tem o hilo pulmonar, onde a gente vai ter a artéria pulmonar, as veias pulmonares e os brônquios, tudo juntinhos ali naquele hilo pulmonar, certo? É uma estrutura que vai unir coisas que saem e entram daquele órgão. Por sua vez, aqui na esquerda, a gente tem o hilo hepático. Aqui, ó, tô circulando para vocês. Como vocês conseguem ver, não é uma estrutura anatômica, não é uma coisa que a gente pega, não é palpável, é um marco só, ok? Aqui o hilo hepático, a gente vai ter a veia hepática, a artéria hepática, a gente tem os ductos císticos, entenderam? Passando para o nosso próximo tópico, é só mais uma extensão do glossário que eu trouxe para vocês, que é as abreviaturas mais usadas dentro da anatomia, o que é importante para justamente quando a gente for ler um livro, saber o que ele está querendo dizer. Vocês conseguem dar uma olhada à artéria, aí quando é a letra maiúscula e a letra minúscula, azão e azinho, em plural, artérias. A gente tem, de novo, o mesmo exemplo. LIG, ligamentos. LIGG, ligamentos, no plural. E com isso vai músculos, nervos, ramos e veias. Sempre a primeira letra do nome, ok?
E para fixar para vocês, eu trouxe um exemplozinho de atividade em que a gente vai juntos tentar identificar quais são os planos e quais são os principais eixos dessa figura. Eu acredito que a gente, fazendo isso, a gente fixe totalmente esse conteúdo que, querendo ou não, é um pouco confuso quando a gente começa a estudar a anatomia. Vamos do princípio, do início, do primeiro quadradozinho que eu estou marcando para vocês. Aqui, vocês conseguem me identificar qual plano é esse? Olha, eu vou destacar aqui para vocês. Qual é o plano em que vai dividir o lado esquerdo e o lado direito do nosso corpo? Esse aqui, justamente, o sagital. Segunda estrutura. Eu não vou na ordem para não ficar tão óbvio também. Eu vou seguir a ordem da figura. A gente tem aqui um termo, o segundo, uma setinha se afastando do eixo médio da nossa figura, lembra? O que é que se afasta do eixo médio? Qual termo a gente dá para isso? Lateral. Estruturas laterais estão se afastando do eixo médio do nosso corpo. Terceira estrutura. Essa setinha saindo do eixo do centro da paciente e se posteriorizando. Qual o nome do termo que a gente dá? Dorsal. Lembram? Dorsal ou posterior, a direção. Quarto quadrado. Vamos ter outro plano, aqueles três principais planos que eu tinha comentado com vocês. Aqui a gente vai ter aquele plano que vai dividir o nosso corpo em superior e inferior, lembram? Que é o plano axial, que está na linha da nossa axila, ou também transversal. Depois, na quinta estrutura, a gente vai ter um termozinho que se refere ao afastamento de certa estrutura do nosso eixo do corpo também. É um eixo vertical, que é o distal. Aqui, essa setinha apontando para baixo. Está se afastando do centro do nosso corpo, está distal, longe. Por fim não, né? Continuando, a gente vai ter outro eixo, outro dos três principais eixos, que eu vou marcar aqui agora para vocês. Dica, né? Ele vai dividir o nosso corpo em anterior e posterior. Lembram que eu falei que quando a gente bota uma coroa, ele vai cortar o nosso corpo em anterior e posterior? Pronto, esse é o plano coronal. Vindo aqui para a região, para o outro lado agora, a gente vai ter nossa sétima nomenclatura e está referente a uma setinha, subindo. Quando a gente sobe, é o quê? É inferior ou é superior? A direção. Superior. Bem fácil, né? E essa estrutura aqui, agora, a gente tem, ó, tô circulando a bolinha aqui e levando ela à nossa oitava estrutura. Ela está apontando para a linha média do nosso corpo, ou o nosso eixo mediano. Já falei muito dele para vocês, né? Nossa principal referência. Depois, a gente tem outra seta saindo do centro do nosso corpo e indo para frente, indo para a região ventral ou anterior. Lembram? Ventral. Região ventral ou anterior. Na nossa décima estruturazinha, vamos ter duas setinhas se aproximando da linha média do nosso corpo. Vocês estão vendo aqui na perna da nossa paciente, se aproximando da linha média dela. Então, a gente tem a referência medial. Estamos terminando. Vamos lá, conseguimos. Nossa 11ª estrutura, a gente tem que a setinha está se afastando. Ela está descendo em referência ao nosso corpo. Então, ela é inferior.
E por fim, a gente tem a última setinha que está se aproximando do centro do nosso corpo, do eixo do nosso corpo, ela está subindo. Vocês já sabem qual é e qual é o que falta, né? Que é a direção proximal. Que fez conjunto agora, né? As duas setinhas. Aqui temos a distal, se afastando do nosso corpo, e a proximal, se aproximando, ok? Por último, o nosso último exercíciozinho, a gente vai tentar definir a localização dessas estruturazinhas. Eu vou destacar para vocês, para ficar mais fácil. Aqui a gente vai ter o X e o Y e uma linhazinha atravessando isso aqui que a gente chama de arco costal. A gente aqui vai ter parte do externo, aqui a gente tem as costelas se ligando à nossa vértebra, certo? Aqui do X ao Y, a gente vai ter o nosso eixo mediano. Está no meio. Aqui, ó, na estrutura G, H, I, elas vão estar paramedianos. Olhem. Elas vão estar paralelas ao eixo mediano. Paramedianos. Por sua vez, dentre esse próprio conjunto que está aqui, o G, o H e o I, a gente tem estruturas mais intermédias, proximais e distais. Lembram que a gente tem a nossa mão, por exemplo, com as falanges distais, proximais e mediais. Aqui, olha, a gente tem a medial. Aqui a gente tem, podemos ter a posterior, é outra referência, e a anterior. Certo? Para a gente terminar, temos a estrutura D, E e F. E qual denominação vocês dariam para eles? Eu vou dar que o F, está mais proximal à minha linha média. O meu D está mais lateral à minha linha média. E o meu E está intermédio, está entre eles dois. Pronto. Conseguimos, né, compreender um pouco mais dos termos e das nomenclaturas que envolvem a anatomia, dos nossos principais movimentos, dos nossos principais eixos. A gente teve os planos, a apresentação da nossa posição anatômica. Então, com isso, a gente consegue começar a ler agora, estudar a anatomia e padronizar o nosso estudo. A gente consegue se situar dentro dos sistemas, se situar dentro de certo órgão. Primeira coisa que a gente estuda em anatomia é a posição. Qual é a posição anatômica daquele órgão? Como é que eu vou me situar? Se eu estiver vindo ali de costas, como é que eu vou saber que ali é a parte posterior dele? Entendem? Então, espero que com essa aula vocês tenham conseguido aprender um pouco de termos e posições e nomenclaturas de anatomia, ok? Até a próxima aula!